Eu vou te ensinar agora os principais passos para que você consiga ter uma reforma previsível e sem dor de cabeça. O primeiro ponto é a visão do cliente em relação ao que ele deseja para a reforma. O ideal é que ele contrate um profissional, um decorador, designer, arquiteto, que vai ser específico para a obra que ele pretende executar, para que ele consiga definir o escopo do que ele quer fazer. Se você não souber o que você vai fazer, como é que você vai executar? Não tem jeito, todas as outras etapas ficam contaminadas se esse primeiro passo não acontecer, isso precisa acontecer. O segundo passo é, dentro da obra, definir quais são os profissionais que você vai precisar para a execução daquele trabalho. Então você tem a empresa de engenharia, o empreiteiro ou o engenheiro, a equipe de marcenaria, a equipe de vidros, espelhos, você vai listar todas essas equipes. A partir do momento que você tem isso tudo listado, você começa a fazer cotações dessas empresas. Então nós já vamos para o terceiro passo. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei quem eu preciso para fazer o que eu quero, e eu tenho uma lista de profissionais que eu vou fazer um orçamento com ela. Quando eu pego os orçamentos, eu tenho que ter orçamentos sempre iguais para que eu consiga fazer uma comparação desses preços. Mas você pensa o seguinte, eu vou voltar lá no primeiro ponto. Se eu não sei exatamente o que eu quero, como é que eu vou pedir orçamentos para isso? Eu preciso dessa informação. Depois disso, eu faço a contratação desses profissionais, mas com um total entendimento do que eles vão executar. Sabe essa história de que você contratou um pintor, você contratou um bombeiro, você contratou uma empresa de engenharia e ela te encheu de aditivo ao longo do processo, ou seja, está sempre te cobrando mais? É porque o escopo inicial, ou seja, o trabalho inicial, ele não foi bem definido. Se ele não tivesse sido bem definido, como é que eu faço essa contratação? Então eu volto no mesmo ponto sempre, porque é o ponto principal, é o chave para a reforma, para que a reforma ande bem. Então se eu fiz uma boa contratação, entendendo quais são 90%, 95% das adversidades que eu vou passar pelo processo, a chance de eu ter um controle completo do empreiteiro ao longo da obra inteira é muito grande. Então, se eu mapeei o que eu vou fazer e eu fiz uma boa contratação, a chance dele dizer, isso não estava previsto, isso não tinha sido contratado, ela só vai diminuindo. O próximo ponto é uma compra de materiais antecipada e fazer um bom planejamento disso. Então, se a equipe que foi contratada para a execução da reforma precisa do porcelanato daqui 15 dias, você tem que se programar para comprar o porcelanato para aquela data. Senão, às vezes o cliente ele reclama, né? Quem está fazendo a reforma. Pô, por que o pedreiro abandonou a minha obra? É óbvio que ele vai abandonar. Se ele não tem material, ele precisa colocar comida na mesa. Ele vai pegar as ferramentas dele e vai para uma próxima obra porque ele não tem o material que ele precisa para a execução da obra. Então, definir um cronograma de entrega de materiais e um cronograma de execução de obra é muito importante. Ele acontece em paralelo à contratação e à compra dos materiais. Então você tem um grande item aqui em cima, que é a elaboração de um cronograma, que é a disponibilidade de mão de obra e disponibilidade de materiais para que se execute a obra. Até porque se eu coloco um pintor dentro de um apartamento e eu não sei a tinta que eu vou utilizar, como é que eu vou pintar? Não tem jeito. Então eu preciso dessa sequência executiva para conseguir terminar o produto no final. Depois disso, eu tenho que fazer a interligação, depois que eu faço esse processo bem feito, a interligação entre equipes que não são da mesma disciplina. Eu posso colocar um bombeiro para trabalhar junto com o pintor? Eu posso, mas não devo. Eu posso colocar um marceneiro para trabalhar junto com o pedreiro dentro da obra? Posso, mas não devo. Porque você começa a tumultuar o processo de obra. Isso tudo vai estar ligado com a elaboração desse cronograma macro, né, que seria da execução da obra inteira. Então, eu tenho que ter o momento da entrega dos serviços para a próxima equipe. Eu termino uma determinada etapa e depois a próxima equipe inicia a etapa dela. Dependendo do tamanho do imóvel, do apartamento, da residência, você consegue caminhar simultaneamente com alguns serviços. Mas, de maneira geral, o ideal é que se entregue o bastão para a próxima equipe para ela dar continuidade no processo. Quando eu entro como marceneiro, todo mundo sai, não pode ter mais ninguém. O marceneiro entra, faz o trabalho dele e eu volto depois para poder retocar pintura, colocar acabamento elétrico, terminar detalhes de finalização de obra para que efetivamente o apartamento, a casa esteja disponível e liberada para uso, né, no final. E aí você entra com a parte de ornamentos, mobiliário, cama, sofá e tudo mais. Mas se você não seguir, eu falei de maneira resumida, né, esse fluxo de trabalho que foi disposto aqui, você com certeza vai ter muito problema durante a sua reforma. Então, se você vai fazer uma reforma e não sabe por onde começar, acompanhe o nosso conteúdo que eu vou te trazer dicas valiosas para conseguir fazer uma reforma sem dor de cabeça.